Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Mengão. Flamengo que está aí contratando, né, o atacante colombiano Jorge Carrascal, aí pode ser reforço do Flamengo. Vamos ver essa e mais informações nesse vídeo, então deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto. Flex também. Olha, a equipe do Flamengo já se reapresentou com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Na reapresentação para a Copa do Mundo de Clubes, Pulgar até se arriscou no basquete e mostrou que segue evoluindo após 3 semanas fora. O Flamengo iniciou os treinamentos para a disputa do torneio nos Estados Unidos, ainda sem novidades no elenco. O técnico Felipe Luiz vai utilizar o período de treinos para testar as opções no ataque do time. Nos últimos jogos, o treinador alternou entre Pedro e Bruno Henrique como referência no ataque. Já Gonzalo Plata retornou ao clube após a convocação para a seleção do Equador, mesmo lesionado. Ele segue tratando o edema ósseo no joelho direito e deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores convocados retornam na semana que vem e já seguem com o clube na viagem para os Estados Unidos no dia 11. Vene, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina, gente Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do do Flá. Gaúcho. Tá? Gente boníssima. Gente inclusive. boa demais, tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Vene Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante, do eu lembro. Batista, exatamente. Muito bem, então os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, Vene? Flávio Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali, e cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito: Bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Vene? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa, e aí para ele conquistar de uma forma... a gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os Vene? melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Muito levou um bem. restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade Show do Mumuzinho. né? Show do Foi Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói e chegou em Niterói. Ai, eu vou Vene. embora, eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá, volta lá. Cadê? Volta naquela lá imagem também? do cara. O craque Neto, parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho, em cima da grade aqui, ó. O craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí. Tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto? Beijo pra Igor que tá trabalhando Mas com vou o te craque falar, Neto. Mas olha só, alegria a chegada dele. Fica o elogio ao Jorginho pela forma como ele foi. Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer bem, isso. verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou e desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro.
Não vai contar, porque Por quê, ele tem Vini? dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente, não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, Claro. mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernei aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentário, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá? E vamos deixar isso bem nítido Nosso, aqui, né? né? Faz o seguinte, Pedrosa, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou menos isso. Mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim, quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem, vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos Conta lá, pra ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa, e o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial, o Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial, mas aí o tempo é extremamente curto, porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? E aí? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação. Estamos falando de um jogador estrangeiro. Isso conta também.
Então a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, eu tô doidinha. Ou você já falou este nome nesta cadeira Com certeza. de drone do Vasco da Gama? Sim, o Vasco já tentou a contratação dele. Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente. Mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernandinho, uma curiosidade, tá? A Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate. E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada pra isso, né? E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo, Fluminense também. Tem vários Flamengo. nomes. O mais curioso que eles acharam são pessoas que agora, fazem um trabalho... Um tweet de hoje que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara, ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Não é por nada que 27... ele já subiu em 5 anos, já é um cara... 27 anos, ainda nem atingiu a plenitude ainda, né? Ainda pode crescer o auge mais. Tá chegando, né? Perto do auge, é o auge né? físico, né? 27, então, assim, 28 certamente, anos. como o Pedro falou aí, o Vene vai agregar muito o Flamengo, um grande jogador, né? Muito bom. Você tinha dito, né, Pedro Henrique Torre? O Flamengo quer que todo mundo chegue ao Rio de Janeiro, empacota todo mundo e despacha para os Estados Unidos. Exatamente. Tudo bem? De novo, pessoal, um abraço. Ainda estou impactado com a performance de Bruno Vicari nos estúdios da ESPN, mas enfim, estou aqui em pé observando tudo. Mas, de fato, o Flamengo tem que esperar todo mundo voltar das suas seleções, porque a viagem estava marcada anteriormente para terça-feira, dia 10, e aí adiaram em um diazinho para todo mundo chegar, dar aquele confere, enfim, todo mundo ok, aí dá aquele carimbo e todo mundo viaja junto, todo mundo unido viaja num voo só e vai embora para os Estados Unidos na quarta-feira. O Flamengo vai com a sua delegação. Vai com o Jorginho, essa é a certeza, porque, enfim, falta aquele anúncio oficial e tudo mais, está fazendo ali aqueles últimos trâmites, mas já está no Rio de Janeiro, já foi recepcionado pelo Chapolin, já está no clima rubro-negro, assinar contrato de 3 anos, realizando exames médicos, do Urubu, e rapidamente vai ser integrado ali ao universo, vai fazer os seus primeiros treinamentos, então é o grande reforço para o Mundial. O Carrascal, como a gente vem dizendo, o Flamengo tenta a contratação dele, está nas tratativas com o Dínamo de Moscou da Rússia, pacote ali de 12 milhões de euros, 10 de contratação, mais 2 de bônus, mas não sabe se vai dar tempo para terça-feira, né? Porque quando fecha essa janela já fica em cima, mas não necessariamente seria um jogador apenas para o Mundial. Se não der tempo para terça-feira, para o Mundial, ele pode chegar para depois, seria uma opção até para compor o elenco, pode jogar junto com a Arrascaeta ou substituir o Arrascaeta quando o uruguaio não tiver condições ali, jogar pelo meio, pelos lados. Já passou pelo River, seleção colombiana, 27 anos, enfim, seria esse o alvo do Flamengo para essas questões. O Flamengo ainda busca mais opções para os lados do campo, tem o Jorginho ali para o meio de campo, vai se reforçando como pode,
mas empacotar todo mundo na quarta-feira, dia 11, Mari, e aí vai todo mundo para os Estados Unidos, local dos companheiros de Bruno Vicari, que estavam aí até pouco tempo. O Bruno é amigo dos gringos aqui. United States of America. Os gringos do hip hop. Do hip hop, Dá pra anotar pela sua malemolência. Vamos pro Jorginho, eu acho melhor na última temporada pelo Arsenal, com seus 27 jogos, 16 como titular. A minutagem ali pouco mais de um tempo, né? Com 1 gol e 0 assistência. O torcedor que ele olha pra esse número, eu não sei se ele... Se esse número diz sobre quem é o Jorginho especificamente, ou diz mais sobre a temporada, diz mais sobre o momento, diz mais sobre a posição do jogador. É mais por aí, né? Ele não é o titular, né? 27 jogos, são 38, né, rodadas. E o titular ele foi em 16. Mas ele é um jogador, para mim, altamente confiável. Assim, é difícil ser titular no Arsenal, gente. E mesmo assim ele foi titular em 16 jogos. É uma temporada... são sequências de temporadas boas, não bateu o campeão, é verdade, mas o time joga bem, com muita frequência. É dos melhores times de se ver jogar. O Jorginho é um jogador que acelera... Não é que ele acelera o jogo. Ele é um jogador que sabe muito bem a hora de segurar, a hora de acelerar. É um jogador que tem muita inteligência para entender os movimentos dos companheiros. Ele não vai ser um cara de muita assistência. Ele vai ser um cara de controle de jogo. A pré-assistência, né? Pode ser. Achar aquele passe que vai diferente, que encontra alguém. Então, eu acho que ele vai fazer muito bem. O Flamengo vai fazer muito bem o futebol brasileiro. Claro que tem que ver questão de ritmo. Ele vai ser muito exigido. Claro que tem que ver uma questão também de ajuste da expectativa. Chegou o jogador que vai chegar e jogar. Acho que não. Acho que ele vai ter o espaço. E essa é a vantagem de ir para o Flamengo. Ele não precisa chegar e resolver todos os jogos. Ele vai ter que ir aos poucos. Mas é aquela questão do número de jogos e participações e titularidade é por uma disputa de posição na equipe, não é por uma questão física. É disputa de posição na equipe. Eu acho que é disputa de posição. E sejamos honestos, se ele fosse um titular absoluto do Arsenal, ele não estaria vindo para o Flamengo. Ou para o futebol brasileiro, eu digo. Mas ele tudo bem, ele não é um absoluto, mas ele é um cara que metade dos jogos do Arsenal, exatamente, mas estou dizendo assim, não é o cara incontestável. Não tem como hoje, nesse momento, você tirar o Martinelli nesse sentido. Você tirar outros jogadores, um Odegaard. Não é isso, né? Até por numa isso, condição diferente, né? A contratação faz sentido para todas as partes. O Flamengo não está pegando um cara que acabou a carreira na Europa, já está pensando em aposentar, não é esse cenário. Mas o Jorginho também está voltando ao Brasil justamente por não ser um titular indiscutível. Mas é um cara que qualifica demais a saída de bola. Ele é o cara que é 5, mas com qualidade de passe de 8. Mas a gente viu pelos números. E se você pegar o recorte mais longo ali das temporadas, você vai ver muitos gols, mas de pênalti. Ele não é o cara de chegar... Você vai ver um gol ou outro ali de fora da área, mas não é a dele. Não é o cara de chegada, de definir as jogadas. Mas acho que é muito do que o Marra falou em questão de... Vamos acelerar um pouco mais o ritmo? É ele quem vai ditar. Vai ser mais cadenciado? É ele quem vai ditar. A saída de bola com qualidade é muito com ele. Então, acho que ele é o cara que chega para ser esse 5 disputando com o Pulgar. Mas para marcar, ele é o cara do combate? Eu acho que desprotegido? Eu acho que ele tem muito da questão de ter os atalhos do campo pela inteligência que ele joga. Ele não é um volante pegador. Mas não significa que seja um cara passivo, que não vai contribuir demais sem a bola, muito pelo contrário. Mas acho que ele se destaca muito pela inteligência que ele tem, tanto na qualidade do passe. Acho que ele oferece uma característica de 5 diferente ao que o Flamengo tem. Ele aumenta as opções, acho que ele chega para brigar pela titularidade e não ser um titular absoluto, e o Flamengo vai ter muita coisa para disputar, então faz sentido essa disputa, de repente, de revezar ao longo da temporada, mas com características diferentes. Para mim é uma contratação que faz muito sentido dentro do perfil do Flamengo, quanto na opção de oferecer diferentes possibilidades dentro do elenco. Ô Pedro, como é que, eu não sei se o Felipe já falou exatamente sobre isso, né? Mas como é que o Flamengo enxerga? Ele é um cara para disputar a posição com o Eric, com o Alan também, né? O Flamengo teve problemas no meio de campo, agora era o Everton. Sim, estava Everton jogando, Araújo. Né? Ou ele é de repente, para jogar na posição do Nico? Olha, Bruno, o Felipe ainda não falou abertamente assim, porque espera aquele trâmite natural de oficializar o jogador, etc. Mas o Jorginho chega para jogar, né? Porque um jogador desse nível, que chegou a figurar entre os melhores do mundo há pouco tempo,
se a gente for pegar, foi 2020, 2021, né, se eu não me engano. Então, ele chega para jogar, para ser ali uma peça fundamental desse meio de campo. O Pulgar, o Felipe Luiz se derrete loucamente pelo Pulgar, constantemente, né? Já disse que é jogador de Barcelona, enfim. Então, eu imagino que nessa equação aí, o De La Cruz seja a peça que possa sobrar nesse momento se o Felipe Luiz mantiver essa estrutura de time que ele mantém no momento. E aí você tem outras questões, porque o Gerson, às vezes, recuando um pouquinho ali para fazer a função um pouco mais atrás, abre espaço para o Luiz Araújo, que vem muito bem, tem sido um jogador fundamental. E aí como é que você faz? Você joga o Gerson de novo para a direita e tira o Luiz Araújo? Então tem algumas questões para o Felipe Luiz trabalhar. Mas o fato muita gente vai jogar, né? Todo mundo vai jogar porque tem muitos jogos e tem o que o Marra falou aí, a adaptação também do Jorginho, a questão de jogar sempre muito, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado. Então é sempre muito corrido esse calendário, viagens muito longas às vezes para o calendário aqui. Enfim, você joga na Bahia, depois joga no Rio Grande do Sul. Então é sempre muito complicado, é isso que o Flamengo quer, muita rotação, até porque perde muito. Às vezes o De La Cruz se lesiona bastante, o Pulgar às vezes tem problemas musculares, então para rodar bastante vai ser importante, mas acho que no 11 ideal ali, na hora que temos a final da Libertadores, acho que o Jorginho está dentro. E aí eu acho que sai o Nico. E aí eu acho que sai o Nico. Concordo. Se a final da Libertadores assim, indo nessa figura do Pedro, né? Assim, eu acho que não dá para abrir mão do Pulgar. Não dá para abrir mão do Gerson. Não, do Arrascaeta. E é Jorginho é o tipo de interessante. jogador que a bola não queima de jeito nenhum. Eu sei que também quando o De La Cruz também não queima. Mas hoje, pensando também, de novo, choque de expectativa, né? A expectativa do De La Cruz, ela não foi cumprida ainda. Assim, até o valor. Ele é bom jogador? Claro que ele é bom jogador. Mas eu estou falando de expectativa. E o Pedro destacou muito isso quando da contratação. O Flamengo pagou à vista. No Pix. Exato. Então, assim, ou seja, o Flamengo estava mostrando para ele. Confio muito em você. E por mais que você entenda que ele é bom jogador, que ele não desafinou, ele também não chegou e falou, tá vendo? Foi por isso que você pagou à vista. E eu acho que o Jorginho é um jogador que pode ameaçar, pode tirar o De La Cruz. Se é que existe uma zona de conforto e tal, né? Mas pode tirar. Mas é nessa de rodando o elenco, como o Pedro falou, Mas né? é curioso, porque assim, a gente tem falado muito sobre as equipes, né? Assim, também no gogó, ainda nada muito prático, das equipes estarem procurando jogadores para fazer um barulho pro Mundial, para chegar e tal. A contratação do Flamengo, é claro que ela tem um peso pro Mundial, mas é uma contratação pro elenco, né? Não é só pelo barulho, de assim, contratei um jogador do Arsenal para, enfim. Bom, a gente tá vendo também aí as... Não falou. Cachorro quente. Mas se você quiser provar, né? Dá um pulinho. Ali. Mera salsichinha no pão. É aqui do lado. Deve ser seco. Me passou isso também. Jorginho já está no Rio de Janeiro, novo reforço do Flamengo. Professor Celso, é um bom reforço? É um bom reforço, é um ótimo reforço. Um jogador experiente, jogador para a posição que o Flamengo muitas vezes precisa nessa maratona toda aí. O Flamengo tem feito contratações muito acertadas, essas que vêm de fora, né? Algumas com perspectiva de contratação, oportunidade de mercado. Acho que juntou tudo. Ganhou até placa já. O que é aquela placa lá? Será que vai mostrar, não? Ele fica meio surpreso, né? Pra mim, aí ele pega, enfim... Já tem número. Sensacional. Já chega chegando. Eugênio Leal. A placa. Quem vai sair para jogar o Jorginho? Ou o Jorginho não chega como titular, Eugênio? É difícil, né? Difícil dizer quem, teoricamente, na posição dele é o Pulgar. Mas eu acho que vai ter muita rotação ali. É uma posição que tem pedido rotação no Flamengo, né? O tem Flamengo tido. Tem precisado de jogador ali. Tem tido rotação, né? O De La Cruz está sempre machucado, tem sempre algum probleminha físico e tal, então não tem tido tanta regularidade. Então, muitas vezes o Gerson acaba entrando ali com o Everton Araújo, o Pulgar também tem se lesionado de vez em quando. Então, é um jogador para entrar, um a mais para entrar nessa rotação ali. É claro que ele entrando e se firmando, tem uma característica de ser muito influente no jogo da equipe, né?
Então, ele se acostumando a jogar e ocupar aquele espaço ali, pode ser que o time passe a depender mais da presença dele, Jorginho. Mas, em princípio, sem mudança de esquema, entra no lugar do Pulgar. E o Flamengo está negociando a contratação de mais um reforço para o resto da temporada e principalmente o Flamengo quer já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. O Flamengo espera fechar a contratação nos próximos dias do meia-atacante colombiano de 27 anos, Jorge Carrascal. Flamengo que fez uma proposta de 10 milhões de euros com mais 2 milhões de euros em bônus. Com isso, totalizando aí 12 milhões de euros pela contratação do jogador, que chegaria para ser aí um reserva imediato do uruguaio Jorge Arrascaeta. O Flamengo quer fechar essa contratação o mais rápido possível para inscrever o jovem jogador colombiano na lista de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Mengão. Com isso, aí fora Carrascal, o Flamengo também deverá apresentar aí nos próximos dias, né, o novo reforço Jorginho, brasileiro, naturalizado italiano, que já defendeu por muito tempo a seleção da Itália, inclusive foi campeão pela seleção italiana, chegou já, desembarcou no Rio de Janeiro e será reforço do Flamengo para o resto da temporada, assinará contrato nas próximas horas, chegará para ser um jogador muito importante na equipe do técnico Felipe Luiz. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.